Vale a pena ter uma franquia imobiliária? Dá para ganhar dinheiro com esse negócio? Fica nesse podcast que você vai descobrir. Esse podcast é o Guia-se Podcast, o podcast das mentes que movem. E meu nome é José Rubens, eu sou empreendedor há 28 anos, ajudo você a empreender com lucratividade, com consciência e principalmente com responsabilidade. Eu estou com ele hoje aqui, Peixoto Scioli. Cara, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você por ter convidado. Esse cara é espetacular, mas antes dele responder essa pergunta que eu fiz, vamos lá falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Tem a Guia-se é uma rede de franquias de agências de marketing digital. Se você está buscando uma agência, um negócio para empreender home office, a Guia-se é uma grande oportunidade. Tem 12 selos de excelência da ABF. Dá uma olhada no link aqui embaixo ou no QR Code. Também tem a agência Guia-se, que são as minhas unidades, que você pode buscar aí para você poder lucrar mais com o seu negócio, aparecer mais, enfim, ficar na frente do seu concorrente e não perder espaço. A gente também é patrocinado pela franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação entre franqueador e franqueado. Então, se você tem uma rede de negócios, a franquia Extranet faz muito sentido para você. E a Guide, que é uma plataforma de gerenciamento de negócios locais para redes de negócio ou redes de franquias. E eu não posso deixar de falar também da Cheirinho Bom, que patrocina esse nosso podcast aqui. E aí você está buscando uma franquia, que não é só uma franquia, é um ecossistema de café. Também tem o link aqui embaixo. Mas, olha, tanto a Guia-se, que é minha, tanto a Cheirinho Bom, você precisa entender se é o seu perfil. Não vai comprando na emoção, você tem que realmente comprar com a cabeça. E para comprar com a cabeça, vou começar agora entregando meu livro para o Peixoto Scioli. Esse livro, Peixoto, eu escrevi para as pessoas comprarem corretamente uma franquia. E aí são mais de 400 perguntas e respostas, lei de franquias. Esse aqui é o meu presente para você. Muito bom, adorei. Obrigado, Zé. E aí é o seguinte, ele é CEO da maior rede de franquias de imobiliárias do Brasil e do mundo. Nos últimos 12 meses, só que no Brasil eles venderam mais de 12,8 bilhões de reais. Ele também é autor de 2 best-sellers, Vendas à Prova de Crise e Excelência para Obstinados. Casado com a Fernanda, pai do Pedro, do João e também da Sofia. Muito obrigado. Cara, obrigado a você. É uma honra ter você aqui. Honra estar contigo. Então tá bom. Vamos começar respondendo essa pergunta? Vamos para cima. Dá para ganhar dinheiro? Vale a pena ter uma franquia de imobiliária? Depende, Zé. Depende. Depende. E você foi muito feliz quando você falou da franquia do Cheirinho Bom. A primeira coisa para você ser um franqueado de sucesso é você escolher um negócio que tem a ver com você e não porque o negócio dá dinheiro. Quando você escolhe uma franquia que o negócio tem a ver com você, é muito mais fácil a jornada, porque a jornada ela é desafiadora. A jornada de um empresário é desafiadora. Então, se você gosta de gente, se você gosta de se relacionar, se você gosta de trabalhar, se você gosta de treinar, vale muito a pena você ter uma franquia imobiliária. Se você não gosta de nada disso, procura outra coisa para fazer, porque você não vai dar certo com uma franquia imobiliária. Sim. E, assim, agora eu entendi e eu acho que nesse podcast que a gente vai entregar muito conteúdo que vai acender a antena de quem está nos assistindo e dizer, eu vou por esse caminho ou vou para o outro caminho, enfim, seguir outros negócios. Mas deixa eu entender um pouquinho mais de você. Você não nasceu no mercado imobiliário. Como que a sua carreira te trouxe até aqui? Então, esse é um outro ponto que eu gosto muito de falar, porque as pessoas dizem, você é do mercado imobiliário, ninguém nasce no mercado. Você vai construindo uma carreira e aí você vai colocando os seus objetivos e você entra em algo que tem a ver com aquilo que você colocou como objetivo ou, em alguns momentos, a vida vai te levando a algum mercado específico, que foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu sou executivo de carreira. Na verdade, pelo sotaque dá para ver que eu não sou de São Paulo, eu sou de Maceió. Sou um apaixonado por Maceió, mas eu sempre tive vontade de sair de Maceió. E por quê? Porque eu sempre tive uma vida muito agitada e eu destoava um pouco do dia a dia, da rotina de Maceió. Então, eu quis empreender muito cedo. Com 15 anos, eu abri uma empresa. Então, você imagina, numa cidade onde, na época, o maior desejo do jovem de 18 anos era ter um emprego no Tribunal de
contas no Tribunal de Justiça, na Banco do Assembleia Brasil? Legislativa. Não, o Banco do Brasil já era uma coisa mais evoluída. Era emprego público. Na verdade, se falava muito em emprego e não de trabalho. Sim. E eu sempre quis empreender. Montei uma empresa aos 15 anos de idade. Evidentemente, não deu certo. Do que era? Assim? Cara, eu trazia modelos e manequins para desfilar em Maceió. Sim. E fiz isso. Por sorte, não existia internet na época. Porque imagina, um garoto de 15 anos. Então, eu, com uma outra sócia, que era dona de uma loja bem, bem importante da sociedade alagoana, a gente trouxe a Regina Meneghel, cunhada da Xuxa, Ana Lima, capa da Playboy, para fazer um desfile. Então, a gente começou a fazer alguns desfiles. Mas empreender é bem desafiador. Não deu certo a empresa, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae aos 17 anos de idade. E é uma coisa que eu agradeço para o resto da minha vida, porque o Sebrae, de certa forma, talhou quem é o Peixoto, desenhou o Peixoto. Eu tive a oportunidade de, estando em Alagoas, conhecer pessoas do Brasil inteiro, da área do empreendedorismo, palestrantes do Brasil inteiro, da área de gestão, empreendedorismo, liderança, e isso fez quem é o Peixoto de hoje. Fiquei no Sebrae até os 21, quando eu fiz o Empretec. Na época, era um programa que eram 9 dias, era um programa muito duro, inclusive. Agora é mais tranquilo, mas eu tive a oportunidade de fazer com o Nando Garcia e com o Mauro, que foram as pessoas que foram treinados pela Marina Fenen, criadora do Empretec. Então, criou, era porrada atrás de porradas. E quando eu saí do Empretec, eu olhei para um lado e para o outro, eu não quero ver a minha vida no Sebrae, eu quero empreender. E aí montei uma empresa de treinamento empresarial, onde eu levava pessoas do Brasil, palestrantes, normalmente aqui de São Paulo, para Maceió, para fazer palestra. Então, levei Roberto Chiniachique, Marco Aurélio Ferreira Viana, Stefano Canitz, Arnaldo Jabot, o Luiz Marins, os caras que abriram esse mercado. Sim. Que hoje, Joel J. Nada de Braçada e todos esses Sim. outros caras. Né? Comecei a dar muita palestra, muito treinamento, e aí faltava uma coisa que para mim era muito importante: musculatura. Musculatura. Falar algo que verdadeiramente eu vivi. E aí eu recebi um convite para ser gerente comercial de um jornal, um jornal inclusive conhecido no Brasil inteiro pelos aqueles que têm mais de 45 anos. O meu caso aqui também. Aliás, a gente nasceu no mesmo ano com 40, 50 dias de diferença. Exatamente. E aí fui para a Tribuna de Alagoas, que era do PC Farias, né, que tinha sido vendido, e eles estavam reestruturando o jornal, porque o jornal estava quebrado. Com 3 meses eu era diretor comercial, com mais 3 meses eu era diretor executivo. Depois fui para a organização Arnon de Mello, num processo de reestruturação da empresa. O pai do Collor? Não, Arnon de Mello é o pai do Collor, mas o Collor, na época, era o dono. Na época, não, ainda é o dono, mas o filho dele tinha assumido, porque a empresa também estava quebrada, e a gente trabalhou na reestruturação da empresa. Até que o Collor tirou o filho dele, tirou os diretores todos, eu tive a oportunidade de ficar, mas era contra tudo aquilo que eu acreditava, inclusive aquilo que eu acreditava do ponto de vista de gestão implementada pelo Joaquim Pedro, filho dele, que para mim é um cara excepcional, bastante diferente do pai, do ponto de vista de ética, de visão empresarial. E aí eu saí, e aí, na verdade, esses 2 jornais já me aproximaram do mercado imobiliário, Zé, porque os maiores anunciantes dos jornais naquela época eram o mercado imobiliário. Saí, encontrei... a vida me deu um presente, que foi cruzar com o Felipe Cavalcante, que para mim é um dos caras que eu mais respeito e mais admiro, um grande amigo. A gente fez um evento do Prêmio Master da ADEME, que é a Associação do Mercado Imobiliário. O evento foi um sucesso, a gente duplicou o faturamento. E aí, daquele evento, nasceu a ADIT,
que é uma entidade hoje muito forte no mercado imobiliário, e eu passei, durante alguns anos, trabalhando com o mercado imobiliário, vendendo o Brasil fora do Brasil, né? Visitando alguns países e tal. E aí foi quando eu tive contato pela primeira vez com a marca Remax. Sim. E aí recebi um convite para dirigir a Remax aqui no Brasil, para iniciar o processo. Entrei como diretor executivo, depois vice-presidente, depois presidente, depois virei sócio da companhia e estou aí nessa trajetória de 15 anos 15 de anos. Remax. Poxa. E aí, qual foi a principal competência que você teve para poder chegar onde você está na Remax? Porque entrou ali e trilhou isso. Acho que foco em resultado, acho que é a primeira coisa. Eu sou um cara muito focado em resultado e o fato de eu ter trabalhado, Zé, ao longo da minha trajetória em empresas que não tinham dinheiro e que a gente tinha que fazer com pouca grana, porque fazer com muita grana é fácil. Quando eu cheguei na Remax, além do foco no resultado, na criação de estratégia para atingir o resultado, eu era muito focado em gerar resultados sem gastar um absurdo. E o fato de eu ter vindo, como eu falei, de empresas que tinham dificuldade financeira, isso me ajudou muito Sim. na minha trajetória. E muito focado em planejamento, muito focado em execução. Eu sempre fui um cara muito obstinado por execução. Fazer acontecer, para mim, é algo que sempre teve é o sangue que corre nas minhas Sim. veias. Então, tirar um projeto do papel e fazer esse projeto acontecer é o meu grande objetivo. Sim. E quanto mais desafiador, mais eu tenho tesão para fazer a coisa acontecer. E foi um pouco do que aconteceu comigo na trajetória da Remax. Conta um pouco do seu livro Vendas à Prova de Crises. Então, Esse foi o primeiro ou foi o segundo? O primeiro foi o Excelência para Então Obstinados. vamos falar sobre ele primeiro. A primeira coisa é um nome, né? Excelência para Obstinados. Lá atrás, quando eu tinha minha empresa, depois que eu saí do Sebrae, e eu conheci o Roberto Chiniachik, o Roberto, sócio da editora Gente, uma editora importante no Brasil. E na minha cabeça, naquela época, eu com 21, 22 anos, eu coloquei na cabeça que eu queria escrever um livro. E queria escrever um livro pela editora Gente. Passaram-se mais de 2 décadas e eu consegui escrever o livro pela editora Gente. Quem me convidou foi a Roseli, que é CEO da editora Gente e irmã do Roberto, uma das sócias. E tem uma história engraçada, porque eu queria fazer um livro que eu pudesse deixar como um guia de vida para os meus filhos. Sim. E foi isso que eu consegui construir. Sim. Inclusive, durante o processo de criação do livro, em alguns momentos, a diretora da editora Gente, a própria Roseli, falou: você vai colocar isso no livro, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa... Vou porque é o que eu quero deixar para os meus filhos. Na hora que eu faltar, na hora que eu morrer, eu quero que eles peguem esse livro, leiam e falem assim, se é certo ou errado, eu não sei, mas foi assim que meu pai construiu a carreira dele. Sim. A segunda coisa que eu acho que é interessante é que eu não queria esse nome, Zé. Excelência para Obstinados. Eu achava um nome muito pomposo e um nome que está muito hoje em voga, né? Vender aquilo mágico e tal. E eu não queria nada. Para mim não tem nada de obstinado, não tem nada de excelência. O nome do livro que eu queria era Pagar o Preço. Pague o Preço. Aí eu Aliás, você colocou que pague o preço, assuma a responsabilidade pelo seu sucesso. Olha que interessante. Eu conversando com a Roseli, CEO da editora Gente, eu disse, puta, Roseli, eu queria colocar o nome do livro Pague o Preço. E ela disse, Peixoto, ninguém vai comprar o livro, porque ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar preço. E aí ela buscou uma forma, e ela é uma pessoa encantadora e uma pessoa que ama a gente e ama ajudar as pessoas. E ela me convenceu dizendo o seguinte, Peixoto, a gente tem que trazer para o livro uma mensagem que você consiga tocar o coração das pessoas para elas começarem a ler o livro. E ao longo do livro você vai colocando seu ponto de vista. E aí a gente negociou o subtítulo que é Pague o Preço, assuma a responsabilidade pelo seu sucesso. Eu não acredito em ninguém que tenha sucesso que não pagou o preço.
E você colocou para prefaciar um cara que pagou um preço enorme, a Lê Costa. Gigante. A Lê Costa, cara, olha que honra. Fundador, para quem não sabe, a Lê Costa é fundador da Cacau Show, um cara especialíssimo. Extraordinário. A história do Alê sempre me encantou, né? Desde o início lá, com carro, vendendo chocolate, até construir o império que ele construiu. E notadamente, seja a minha vida, seja a tua vida ou a vida do Alê, é uma vida que não tem equilíbrio. A gente convive com desequilíbrio. E é um pouco do que eu falo do livro, porque hoje a gente está num momento de vida, até com as redes sociais, isso eu sempre falo, muito proliferado, né? Essa questão das redes sociais, e você vive numa ilusão, né? Todo mundo tá magro, todo mundo está em Dubai passando férias, todo mundo está num carro importado fantástico e todo mundo tem equilíbrio de vida, trabalhando pouco e vivendo muito. Isso é uma grande baboseira, isso é uma grande mentira. As pessoas que têm sucesso, verdadeiramente sucesso, a grande maioria, pelo menos todas as que eu conheço, elas tiveram uma trajetória de muito empenho, anos de muito empenho para ter sucesso da noite para o dia. Exatamente. Né? Então, é um pouco disso que eu falo no livro e a metodologia que eu usei para chegar onde eu cheguei. Legal. Ó, pessoal, ele falou para ter sucesso da noite para o dia. Eu preciso só lembrar você, se você não está inscrito aqui nesse canal, você não vai ter sucesso nem da noite para o dia, nem nunca. Não, tô brincando. Mas se inscreva aqui, ó, e fica até o final que eu tenho um recadinho do Joel J e do Alfredo Soares para você. Então fica até o final e eu também vou dar um presente em relação ao meu livro. E esse livro, agora voltando para o assunto, o seu livro foi best-seller? Esse primeiro? Foi. Essa é uma coisa, assim, lançar um livro pela Editora Gente é algo fantástico, porque eles têm toda uma estratégia de divulgação e que faz com que você atinja números muito importantes. Sim. E o Excelência Prova de Crises, o Excelência Prova Obstinados foi best-seller já na primeira semana de lançamento. E aí a gente tem o segundo livro, que é Vendas à Prova de Crises. Você teve mais gente participando junto com você? Prefácio do Alfredo Soares, nosso amigo Alfredo Soares. Que teve aqui nesse podcast. Você tem que assistir esse podcast, né? Quem está aqui com a gente, ouvindo a gente, quando acabar aqui, vai lá no do Alfredo, que o Alfredo... Aliás, você está direto no G4 lá, né? Cara, eu sou muito próximo do Alfredo, o Alfredo se tornou um amigo, eu sou fã do G4, eu acho o G4 uma escola de negócios que faz a diferença na vida do empreendedor, do empresário, e o Alfredo é um cara... espetacular. Fora da curva. Eu comecei com ele em 2014. A Guias foi a primeira empresa a abrir porta para ele, na X-Tech ainda. Depois você assiste lá, que foi bem legal. E aí, esse livro também foi um sucesso. Por que você acredita que ele foi um sucesso? Primeiro, ele é uma coletânea de empresários que fizeram sucesso com vendas. Segundo, a gente trabalha muito a simplificação da venda e a aposta no relacionamento. Eu não acredito de forma alguma naquele vendedor somebody love, aquele Agostinho da grande família, aquele vendedor malandro. Eu acredito naquele vendedor que, de fato, tem um processo para resolver o problema do cliente. E é muito sobre isso. Além de histórias muito bacanas, é muito sobre resolver a história, resolver os problemas dos clientes. São histórias que passam nessa jornada de solucionar uma dor do cliente. E é nisso que eu acredito. Eu acho que vendas tem muito a ver com isso. Sim, e aí teve também pela Editora Gente. E aí a influência deles também no nome foi primordial, ou não? Foi sim, mas muito... Esse foi até mais fácil, porque a Remax é uma empresa, Zé, que a gente cresce no momento da crise. A gente cresce muito no momento da crise. Vamos lá. Quando você está no mercado, primeiro, todo mundo compra e vende imóveis a todo momento, independente da crise, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque a venda e a compra do imóvel, tirando a parte do primário, que são lançamentos imobiliários, que aí tem um impacto muito grande da taxa de juros, etc. Mas o que é que acontece? A venda
e a compra de um imóvel está muito relacionada a um fato relevante que aconteceu na vida das pessoas. Esse fato relevante ele pode ser positivo ou negativo. Pode ser um nascimento, pode ser um óbito, pode ser um casamento, pode ser uma separação. Pode ser um novo emprego com o dobro de salário, pode ser a perda de um emprego. Então, inevitavelmente, as pessoas compram e vendem imóveis. Quando você está céu de brigadeiro, é muito mais fácil você fazer venda. Taxa de juros favoráveis, quando você tem o mercado aquecido e tal, é muito mais fácil. Então, o vendedor ele não vende, ele tira pedido. Sim. Agora, quando você está num momento de crise, num momento desafiador, se você não é bom naquilo que você faz, se você verdadeiramente não entrega e não representa o teu cliente naquela operação imobiliária, você tende a ter um problema muito sério. E a Remax ela trabalha com muito treinamento, muita formatação de um vendedor que, de fato, olha para a dor do cliente, vê o fato relevante e resolve aquela demanda do cliente. Então, não tem crise que afete quem trabalha dessa forma. Entendi. Então, até agora, eu entendi quem é o franqueador, porque uma das coisas que eu falo para quem vai buscar uma franquia, primeira coisa, identificação com o negócio, entende se o franqueador é aquele walking the talk, né? Aquele que anda conforme fala, né? Ou seja, aplica. Então, aqui eu já vi que você é um cara desse, por tudo que você já fez na sua carreira, pelos seus livros. Agora eu quero saber no detalhe como se tornar um franqueado de sucesso. E eu não quero ir direto ao ponto. Não, quero saber. O cara entrou em contato com vocês para saber um pouquinho mais sobre a franquia. Qual é o próximo passo? Eu vou falar não só eu ia falar os segredos, mas não tem segredo nenhum, né? Acho que o segredo é não ter segredo. Mas o que é que eu vejo que é relevante para uma pessoa ter sucesso como franqueado? Primeiro, ela ter consciência de que quando ela decide comprar uma franquia, ela se torna empresária, ela é um empreendedor. Então, antes de franqueado, você precisa ter consciência que você é um empresário, que você é um empreendedor. Esse é o primeiro grande ponto. Por quê? E aí tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é: franquia não é um negócio com sucesso garantido. Franquia é um negócio estruturado, onde várias pessoas já tiveram sucesso, desde que sigam um modelo. Você pode ter uma franquia maravilhosa, uma das maiores franquias hoje do Brasil, e não dá certo. Você pode ter um McDonald's e não dá certo. Então, é um negócio que tem tudo para dar certo, mas se você fizer a gestão da maneira equivocada, você vai ter problema. Então, a primeira coisa, você é um franqueado, você é um empresário. Você é uma franqueada, você é uma empreendedora. E aí, você não pode esperar tudo da franqueadora, porque a franqueadora não vai te dar tudo. Você vai ter que buscar, inclusive no mercado, através de leitura, através de treinamento, através de curso, como você ser um bom empresário. Então, esse é o primeiro ponto para uma pessoa ter sucesso enquanto franqueado. Segunda coisa, quando você entra no processo de compra de uma franquia, você precisa ver se aquilo é algo que tem a ver com você, que tem a ver com a tua vida, né? Ou seja, quando você vai para uma franquia de mercado imobiliário, você precisa entender se você gosta desse segmento, se você gosta de pessoas. Ah, cheirinho bom, beleza, é maravilhosa. Só que se você for mormon, minha esposa é mormon, ela não toma café. O que é que ela vai fazer com a franquia de café? Percebe? Então, você tem que ter coerência, você tem que ter uma liga entre, primeiro, o empresário e aquilo que a franquia serve, né, como um produto final ou como serviço final, e depois você entender verdadeiramente a cabeça do franqueador. Sim. Né? Porque se faz muita confusão no mundo do franchising, sejam franqueadores e sejam franqueados. Vamos lá. O franqueado, muitas vezes, acha que ele está comprando um emprego. E ele não está comprando um emprego. Eu falo isso. Esse é o primeiro ponto. Ele não está comprando um emprego, ele está comprando uma empresa. Com um modelo de negócios que foi acertado. Segunda coisa, ele precisa ver que ele não é cliente da franqueadora.
Ele é parceiro da franqueadora. Ele não é cliente. Ele não tem que ficar com a bundinha na cadeira, sentada numa mesa, esperando que a franqueadora faça por ele. Porque não funciona desse jeito. Ele é empresário e é parceiro. E aí você tem do lado do franqueador, aquele franqueador que acha que ele é o patrão do franqueado. Ele vai morrer, esse cara. Se a relação franqueado e franqueador é uma relação desigual, hierarquicamente, é um problema sério. Então, o franqueador, ele não é patrão. E, mais uma vez, o franqueador, ele é parceiro. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Greg Nathan, né, que é um australiano fabuloso, que é Parcerias Lucrativas. Eu recomendo todas as pessoas a lerem esse livro, como ler também o Checklist Minha Franquia, que eu já sei que é um sucesso e é fantástico. 18 mil downloads já teve. Bom, maravilha. Então, assim, é parceria, na essência. Então, vamos lá. Primeira coisa, mentalidade de empresário e de empreendedor. Segunda coisa, a franquia tem a ver com você. Terceira coisa, saiba que você vai trabalhar muito. Essa história do cara que monta uma franquia. Agora eu sou dono da minha vida e agora eu vou trabalhar pouco. Esquece. Quer trabalhar pouco? Faz um concurso público. Faz, sei lá, vai fazer alguma outra coisa. Porque ser empresário não é incompatível com trabalhar pouco. Evidentemente, chega um determinado momento de maturidade da empresa que você consegue ter um time, que você consegue delegar, que você consegue ter férias muito bacanas, que você consegue ter mais paz, mais tranquilidade, que é um pouco do momento que eu estou vivendo agora em relação à Remax. Né? Ainda trabalho muito, mas hoje eu tenho uma situação que eu tenho um time muito bom, que está junto comigo na franqueadora, que me dá a oportunidade de fazer o que eu fiz no ano passado, por exemplo, passar quase 30 dias na China. Pô, que legal. Né? Mas você precisa de um tempo, você precisa pagar o preço para chegar nesse momento, nesse nível. Não acredite em vida fácil enquanto você é empresário, enquanto você é empreendedor. Ponto importante. Traga para si a responsabilidade, Zé. Eu fico muito escreveu impressionado. Até no que você colocou aqui no seu livro, né? Assuma a responsabilidade pelo seu sucesso. Ora, imagine só, a Remax ela cobra 6% de royalties. A franqueadora. 6% de royalties. Se você entrar na Remax, enquanto empresário, comprar uma Remax, pagar 6% de royalties e querer 100% de sucesso, tem uma conta que não está fechando. Você concorda comigo? Sim. Então você tem que trabalhar o suficiente para você ter sucesso. Esses 6% que você paga de royalties tem a ver com transferência de know-how. Putz, transferência de know-how? Não, acesso a know-how. E por quê? Porque eu não tenho um chip que eu vou colocar na tua cabeça, amigo. Eu vou te dar aqui uma plataforma, um ecossistema que você vai poder aprender muito, mas você tem que tomar a iniciativa de participar dos treinamentos. Os nossos melhores franqueados do Brasil e do mundo são os caras que mais participam do treinamento. Sim. Que mais participam da educação, que mais leem, que mais interagem com a franqueadora. Então, essa consciência de que você... E eu posso estar... As pessoas que estão assistindo a gente podem estar dizendo, não, eu não quero uma franquia desse cara. Uma franquia onde eu tenho que trabalhar. Zé... A guia é a mesma coisa, é home-based. E aí, se o cara não vai ter... Existe franquia, o cara do Boticário. Você pega o Boticário, você pega... Porque, às vezes, você pega uma loja do Boticário, tem uma performance, e essa loja muda de dono e a performance é multiplicada por 2. É gente. Outro dia eu estava conversando com um franqueado e ele falou, Peixoto, mas tudo para você é gestão, tudo para você é ligado à gestão. Cara, empresa é isso. Não tem segredo. Empresa é gestão. É como você vai valorizar o seu time, como você vai implementar aquilo que você planejou, como você vai sair do ponto A para o ponto B, criando a estratégia correta para você sair do ponto A para o ponto B. Então não tem muita mágica. A franquia não é uma coisa mágica. Agora, os dados mostram quem tem uma franquia quebra muito menos
do que quem está sozinho. Sim. Só no Brasil, eu tenho mais de 200 pessoas entre Remax Brasil e Master Franquias Regionais, que fazem um papel também de franqueador, trabalhando diuturnamente para que os nossos franqueados, os mais de 600 franqueados, tenham sucesso. 600 franqueados. Mais de 600 lojas, são mais de 1.200 franqueados, Sim. porque a maioria É tem sociedade. Mas olha só, qual é a empresa que o empresário está dormindo e em algum momento, em algum lugar do Brasil tem gente trabalhando para o sucesso dele? Isso é franquia. Pois é. Essa é a metodologia de franquia. Então, você é dono do seu próprio negócio, mas você não está sozinho. Né? Então, além disso, você tem marca, quer dizer, você já compra uma franquia e ela vem com uma marca de meio século que é líder global, por exemplo, no mercado de real estate. Sim. É a empresa que mais vende imóveis no mundo. A gente vende um imóvel a cada 20 segundos. Legal. Então, esse é um ponto que eu queria chegar em relação à venda de imóveis no mundo. 20 segundos. Isso está ligado à cultura da Remax? Cara, tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, o nosso corretor associado não existe. Eu não conheço corretor que faça mais treinamento do que o nosso. Mais treinamento do que o nosso corretor. A gente faz muito treinamento, Zé. E isso faz com... A única coisa, sinceramente, que eu acredito para a transformação do ser humano é educação. Sim. Eu não acredito em outra coisa. É educação. E é o que a gente entrega. Educação na veia. Então, esse é o primeiro ponto. Então, uma cultura focada no desenvolvimento pessoal através da educação. Você tem a própria questão da cultura mesmo, né? De colocar o cliente no centro, de representar verdadeiramente aquele cliente. Então, tem uma situação que é global, que é ter o cliente no foco. Sim. A colaboração. Antes de entrar aqui, a gente se cumprimentou e eu estava no celular. Putz, espera um pouquinho que eu estou só respondendo uma pergunta. O presidente da Remax Bolívia me mandou um WhatsApp pedindo como é que eu usava aqui a jornada do cliente vendedor para treinamento. E eu estava falando com a minha diretora de sucesso para passar para ele não só a jornada do cliente vendedor, como todas as informações relativas a essa jornada. Então, olha que interessante. A gente desenvolveu isso aqui no Brasil. Eu fiz um investimento para a gente conseguir construir essa jornada mais de R$150 mil. E eu, no e-mail, estou dando sem nenhum custo para o meu colega lá da Bolívia. E do mesmo jeito que eu mando uma mensagem para o presidente da Remax do México e ele me manda algo que ele investiu $100 mil, sem nenhum custo. Como eu tive agora em Portugal, com a maior comitiva de uma franqueadora para fora do Brasil, para fazer benchmarking. Nós levamos 228 pessoas, entre empresários e corretores de imóveis, para conhecer a operação da Remax em Portugal, que é uma operação que a gente tem mais de 30% de market share lá, para conhecer as lojas, para conhecer os melhores profissionais, isso sem nenhum custo, fora passagem, hospedagem, enfim. Mas você imagina, passamos uma semana em Portugal. Aprendendo, sem a gente pagar nada a ninguém que a gente recebeu. Sim. Pelo contrário, ofereceram almoços, ofereceram jantares, ofereceram coquetéis, ofereceram happy hours, prepararam material para a gente. Quer dizer, olha que riqueza Sim. que você tem. Agora, você imagina que você sozinho, na tua imobiliária, na tua empresa, tu vai... Não vai conseguir fazer. Uma coisa que eu sempre falo no meu perfil do Instagram, tá embaixo na descrição, mas não vai lá agora, fica aqui no podcast, sobre franquia. E quando eu falo de franquias de grandes marcas, e grandes mesmo, Cacau Show e assim vai por diante, todo mundo fala, mas isso é uma grande furada. Tem sempre, você vai lá e assim, eu gosto que o cara comente isso, porque de alguma maneira eu levo essa resposta não para... de alguma maneira, contradizer aquele cara lá, mas para educar o público. A grande questão é o seguinte, você tem um negócio de Cacau Show com mais de 4.500, chegando a 5.000 unidades. É claro que dentro desses negócios, em algum negócio vai performar mal, isso acontece. Mas a pessoa que, de alguma maneira, ela não se deu bem numa franquia, ela parece que ela comprou um seguro empreendedor, que eu vou apontar para quem é o
Porque é mais fácil. eu Só vou que quando apontar o você cara. aponta, por favor. Olha lá, tem... 3 dedinhos apontando para você Pois é. também. Você é o grande responsável. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu falo isso com muita tranquilidade, Zé, pelo seguinte. Eu tenho dois chapéus. Eu tenho um chapéu de franqueador e tenho um chapéu de franqueado. É lógico que você Porque tem eu sua... sou franqueado da Remax no Brasil. Sim. A marca não é nossa. A marca é da Remax LLC, da Remax Internacional. Então, eu sou franqueado deles. A Remax Brasil teve 2 momentos. Um primeiro momento, onde a gente queria o tempo todo reinventar a roda e a gente teve um prejuízo altíssimo. Até que em 2016 a gente conseguiu ter a consciência de seguir o modelo Remax. Fazer o by the book. E a gente teve um crescimento exponencial. É engraçado quando eu vejo uma pessoa falando mal de uma franquia da Cacau Show, ou do Boticário, ou da Remax, ou seja lá o que for. Quer dizer, você pode falar mal, sinceramente, de uma franqueadora que está começando. Você pode falar mal, aliás, você pode falar mal quem você quiser, você fala o que você quiser. Mas, da Guias, todo mundo fala assim, sempre tem... Você pode falar o que você quiser. Agora, numa franquia já estabelecida, que tem 500, 600, 700 franqueados, assim, faz uma reflexão, porque a primeira coisa que você pode fazer quando você quebrar é fazer uma autorreflexão e ver que você, muito possivelmente, foi o grande responsável por sua empresa não dar certo. E se você ficar o tempo todo culpando o franqueador, culpando a Cacau Show, culpando o Boticário, culpando a Guias, culpando a Remax, você não vai ter aprendido absolutamente nada com aquela experiência que é uma experiência traumática, que é você quebrar. Então, faz um pouco mais de terapia, sabe? Assim, Pois senta, pega um papel, beleza. Você acha que é o Alê que é o culpado de você ter quebrado lá na Cacau Show? Tá bom, escreve lá por que o Alê me fez quebrar. Pau. Aí você faz uma planilha. Aí, do lado direito, fala assim, mas e eu? Ai, caraca. Qual foi a minha responsabilidade por eu ter quebrado? Aí eu faço um segundo ponto. Se o Alê fez tudo isso para quebrar, por que tem 5 mil franquias? Não, é tudo masoquista. Tem masoquistas nessa face da terra, né, cara? Sabe, assim, Cara, ó, vou dar um número para você. A minha meta o meu número, não é a minha meta, o meu número é, ao final do ano, fechar 10% das franquias que estavam abertas no dia 31 de dezembro do ano anterior. Aí você fala, por que, Peixoto? 10% é uma mortalidade muito alta. Qual é o investimento para você ter uma Remax? É muito baixo. Então, responde para nós. Qual que é o investimento? A taxa de franquia, ela vai de $10 mil em cidades muito pequenas até $20 mil. Sim. A taxa inicial de franquia. Para você montar um negócio, vai depender do tamanho da tua franquia. Mas é um escritório com computador, marketing, que não é muito alto. Sim. E você tem um fluxo de caixa garantido para você não quebrar no meio do caminho. Sim. Então, é muito baixo. Você não tem que comprar equipamento, você não tem que comprar produtos. Olha que negócio fantástico é o nosso negócio. Sim. A gente vende um produto que não é nosso, através de pessoas que não são nossos funcionários, que é o corretor, são nossos parceiros. É o melhor negócio do mundo. Eu tenho franquias com 50, 100 corretores e tem duas pessoas CLT, que é a coordenadora de loja, e mais o administrativo e financeiro. É um negócio do outro mundo, meu amigo. E uma coisa bem interessante, né? Você falou que você entrega muito. E isso aí você tem que comprovar. Não só você, como várias redes franqueadoras têm que comprovar. Então, e você ganhando variável. Então, como que o cara vai falar que uma franquia vai atrapalhar o cara que você só entrega conhecimento? Assim, como compara com um negócio de marca própria? Brilhante. É assim, esse negócio, ele tem que dar certo com ou sem a marca. A marca, ela tem que servir como um whey protein. Ela vai, no nosso caso, tá? É diferente do Cheirinho Bom, é diferente do Boticário, porque não adianta você
ser um ótimo empresário e o café não ser bom, Sim. que é o produto do franqueador, ou o perfume não ser bom, ou o chocolate não ser bom. Então não adianta. No nosso caso, que é serviço na veia, cara, você tem que dar certo com ou sem a marca. A marca vai potencializar o teu negócio. Quando você quer entrar num novo ciclo de crescimento, você faz a conversão. Quando você quer iniciar um negócio e não ter que aprender desde o zero sozinho, você compra uma franquia. Agora pensa, Peixoto, por que você falou que a média é 10% das franquias que estão abertas no ano anterior fecham? Porque, primeiro, é um negócio muito fácil de você sair. Muito fácil. Você não tem produto. Se o cara comprar um McDonald's, ele tem aquelas máquinas que ele vai tomar sorvete pro resto da vida, né? Máquina de sorvete, máquina de hambúrguer, marca e tal. No nosso caso, é muito fácil. Né? Você tem um negócio que o custo é muito baixo para você sair. E aí você tem um comportamento do brasileiro que ele é muito pouco resiliente no negócio. E eu falo que ele é muito pouco resiliente, muitas pessoas vão criticar. Mas é assim, imagina o cara que é médico. Esse cara, para se tornar médico, Zé, é o primeiro, segundo e terceiro ano colegial, na minha época era científico, ele tinha que arrebentar para passar no vestibular. Aí ele passa no vestibular. Zé, o cara passa 6 anos na faculdade de medicina. Estudando pra caramba. Quando ele sai da faculdade de medicina, ele se formou, ele está pronto? Não. Ele tem que fazer residência, Zé. Ele tem que fazer residência. A metade dos meus parentes, da minha família, é de médicos. É mesmo? Cara, esses caras sofrem pra caramba. O meu concunhado teve meu sobrinho agora, ele é médico pediatra. Dia sim, dia não, ele dorme fora de casa, fazendo plantão. Aí, acaba 2, 3 anos, o cara começa a ganhar 30, 40 mil reais. Aí o cara fala, médico ganha muito. Cara, esse cara, ele trabalhou 10 anos para ganhar 30, 40, 50 mil reais. Eu duvido que um empresário que compre uma Remax, uma pessoa que entre como corretor, que estude a metade do que um médico estuda, que tenha a metade da resiliência de um médico, não ganha o dobro do que qualquer médico. Mas aí tem que trabalhar como médico também, né? Mas porque claro, a questão tem que é o seguinte, pagar o cara preço, meu amigo. Tem que pagar é. o preço. Tem que pagar o preço. Então, todo mundo, eu falo uma coisa assim, todo mundo quer encontrar Jesus, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Pois é. É uma pergunta, precisa ter Cresce para comprar a Para Remax? comprar não, para abrir sim. Então, Cresce, para quem não sabe, é o Conselho Regional do Corretor. Então, para você funcionar a sua operação, você precisa estar registrado no Cresce. Precisa fazer o curso TTI? Que é muito fácil. Eu já tirei o Cresce. Mas eu com tirei um dia eu falei assim, pô, eu quero tirar. Fui lá e tirei. Facílimo, facílimo. Agora, uma coisa que a gente tem falado muito, Zé, a gente tem, para a gente ter sucesso numa franquia Remax, você tem que ter muita dedicação. E muita dedicação com as pessoas que estão contigo, juntos, né? Então, é muito importante você ter um sócio. Sócio. É muito importante você ter um sócio. Para se apoiar e sócio tem um outro ponto, uma dica importante para quem está empreendendo, independente de ser na Remax, independente de ser qualquer outra franquia, o sócio, eu tenho um sócio maravilhoso, ele é igual a mim. Esse é o pior sócio que você pode ter. O sócio, ele tem que ser uma muleta sua. Ele tem que ser bom naquilo que você não é bom. Ele tem que ser complementar. Esse é o sócio ideal. Ele ter os mesmos valores. Mais pro financeiro, ele ter os mesmos valores, os mesmos princípios. Isso sim é fundamental. Ele pensar você em termos de valores e princípios, mas que ele seja complementar. Então, um é bom muito bom na área de relacionamento e vendas, pega alguém muito bom na área financeira, né? Então, um é muito visionário, é muito a longo prazo, pega um muito bom no dia a dia. Sim. Então, é fundamental essa complementariedade para que dê certo. E uma coisa que a gente percebe muito na Remax também é a quantidade de família envolvida no negócio.
de marido e mulher. Eu tenho cases Cara, e mais eu ia cases chegar sobre nisso isso. aí. Me conta um case de transformação, que o cara era assim, ele investiu na Remax e ficou assim. Tá. Enquanto isso, eu vou pedir pro meu time já colocar um cafezinho mais quente aqui. Boa, eu que já tomei dois Não, antes de... a Mas eu gente quero vai- super. Vai terminar o nosso podcast aqui Boa. com um cafezinho quente, Gente, brindando. fazendo um brinde. Eu tenho um caso que eu tenho alguns, assim... Vou marcar um só para Cara, contar eu tenho, isso aqui. mas assim, centenas de casos. Para mim, um que é muito emblemático, que eles foram inclusive eleitos, ranqueados e foram premiados como a melhor franquia do Brasil, é o caso de um jogador de futebol, 2 professores de educação física que se juntaram, entraram no mercado imobiliário, em outras imobiliárias, saíram de outras imobiliárias, se juntaram, montaram uma imobiliária, juntaram-se com mais 2 corretores e eram 5. 3 sócios e sendo 5, todos eles trabalhavam como corretores. Eles entraram na Remax 6 anos e meio, 7 anos atrás. Eles faturavam muito menos de R$1 milhão em comissão por ano. Hoje, eles têm 7 lojas, 6 ou 7 lojas, estão indo para a 7ª agora. Eles têm mais de 200 corretores e esse ano eles vão faturar mais do que a Remax Brasil, mais do que a franqueadora. Agora, Peixoto, quem é o grande responsável pelo sucesso deles? Eles. Exemplo. Ponto. Eles pegaram uma Ferrari, entraram na Ferrari, aprenderam a dirigir a Ferrari e voaram. Sim. Então, é assim, eu tive agora na casa deles jantando, a mulher do casal, a Ruth, ela olhou, e isso é uma coisa que chega a me arrepiar, porque eu estava com a Nanda lá, jantando com eles, e ela falou assim, Peixoto, ó, isso daqui foi a Remax que me deu. Sensacional. E eu falei, Ruth, você é a Remax. Porque, de fato, eu acho que esse é um ponto importante. A Remax foi uma alavanca. Não, a Remax, eu falo muito, quando as pessoas falam na Remax, eu pago royalties para a Remax. Não, querido, você paga royalties para a franqueadora. Porque você é Remax, eu sou Remax. Todos nós que fazemos parte desse ecossistema, que é o maior ecossistema do mercado imobiliário brasileiro, é Remax. E aí, dentro daquele ecossistema, cada um tem um papel. O meu papel é de franqueador e ela é de empresária. Mas o sucesso que a Ruth, o Marcão, o Joa tiveram é um sucesso feito e construído por eles. Sensacional. Com todo o nosso apoio, mas construído por eles. Peixoto, agora eu quero entender um pouco mais de você. Quem é que te inspira? Na sua carreira? Seu pai, sua mãe? Cara, como que foi? Quem assim, que é que fez você? Se eu estou aqui, é 10% Peixoto e 90% outras pessoas. O que mais vem? Eu tenho, quando a gente vai para autores, por exemplo, eu tenho 2 caras que eu sou apaixonado por eles, que é o Jim Collins e o Simon Sinek. Sim. São 2 autores que... Golden Cycle. Que é o Feitas para Durar. Feitas para Vencer, Feitas para Durar. E Comece pelo Porquê. Né? Tem outros livros. Alguns empresários, Zé, que eu tenho a oportunidade de conviver e que me inspiram muito. Alfredo Soares. Alfredo é um dos caras que mais me ensina. Eu tive mentores na minha vida que fizeram uma grande diferença na minha vida. O Eduardo Gusso, que já faleceu. Eu tenho um capítulo do meu primeiro livro que eu dedico ao Eduardo Gusso, ao Larry Oberly, que foram pessoas que me ensinaram muito, o próprio Felipe Cavalcante. Agora, hoje, por incrível que pareça, quem mais me inspira, quem mais me faz tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer são empresárias e empresários como a Ruth, como o Marco, como o Cacá, lá de Rondonópolis, como o Sidney, lá do Rio Grande do Norte, como alguns master franqueados que eu tenho, que dão uma vida, entregam uma vida
por essa companhia. É a Fabi, que é corretora nossa, aqui associada à Remax, em São Paulo, que faz um serviço junto com a Paula Matos, extremamente diferenciado. Então, assim, cara, eu sou um abençoado, porque eu sou cercado por gente muito boa, por gente que faz acontecer, Sim. por gente que está mudando a vida de outras pessoas. Sim. E isso, hoje, é a minha grande inspiração. Eu acordo e vou dormir pensando em como eu e meu time conseguem potencializar ainda mais o negócio dessas pessoas, a empresa dessas pessoas. Então, hoje, a minha maior inspiração vem de dentro da própria rede. Cara, acho que eu vou comprar uma franquia da Remax. Só se você amar a gente. Não, deixa eu falar. Seus pais são vivos? Meu pai não, foi com meu pai eu aprendi uma coisa que eu acho que todo mundo deveria aprender, que é nada tem mais valor do que o seu nome. Com meu pai eu aprendi a ser justo. Tem uma tatuagem aqui que é Be Fair. Eu sou um cara muito justo. Eu sou um cara muito correto. Isso para mim é uma coisa que é a espinha dorsal do meu modo de fazer negócio. Isso eu aprendi com meu pai. E com a minha mãe eu aprendi a servir. Aprendi a ajudar as pessoas. Sua mãe está bem? Minha mãe está viva, está bem. Isso é uma característica muito forte da minha mãe. Então, são pessoas que de fato, sempre me inspiraram muito. Cara, vou fazer um negócio para você. Você nunca fez nenhum podcast. Se você pudesse agora mandar uma mensagem para sua mãe e para o seu pai, o que você falaria para eles? Se eu estou sentado aqui, eu devo a vocês. Mas eu falava isso para meu pai quando ele estava vivo. Falo isso para minha mãe, apesar dela não acreditar. E converso muito com meu pai. E eu só estou onde eu estou, primeiro fisicamente, né? Sim. Mas, tirando a questão física de ter nascido pelos dois, mas eu só estou onde eu estou por conta dos meus pais, das minhas irmãs, dos exemplos que eu tive dentro de casa. O meu drive nunca foi dinheiro, nunca foi grana. Sim. Dinheiro para mim, e eu gosto muito, mas sempre foi consequência. Mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a vencerem, sempre foi muito meu drive, sempre foi muito aquilo que me pautou, e é muito pelo exemplo do meu pai, pelo exemplo da minha mãe, pelo exemplo da minha família. Impressionante, muito legal. E hoje, a Fernanda trabalha com você? Então, a Fernanda tem a loja Remax. Sim. A Remax tem uma cultura muito Fernanda, forte. para quem não sabe, é a esposa dele. A Nanda, ela, na verdade, ela trabalha com marketing, fez USP, né? Fez marketing na USP, é uma especialista na área de redes sociais, sobretudo na área de Instagram, dá muito treinamento, muita palestra, mas no final das contas, hoje, ela tem... Parte ela trabalha com isso e parte ela trabalha com a marca Remax, né? E que ela faz coleções. As pessoas consomem muito Remax. Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 600 pessoas, Zé, com a tatuagem da Remax. Nossa Senhora. Mais de 600 pessoas com a tatuagem da Remax. E eu falo hoje, não é um negócio rentável, porque o grande papel da loja Remax é disseminar a cultura, é as pessoas se vestirem bem, se vestindo de Remax, vestindo o propósito da Remax, mas ela colabora de maneira extremamente significativa nessa trajetória de criação de marca, de branding da Remax. E aí você tem seus filhos. Você tem a Sofia, que tem 20 anos. Sofia tem 20 anos, hoje mora comigo, faz Direito na São Francisco, na USP. E tenho 2 terroristas, que é o Pedro e o João. Um de 5 e de 4 anos. De 5 e um de 4 anos. E aí eu vou fazer uma coisa que quem assiste meus podcasts já sabe que eu faço. Porque eu acho que eu tenho esse podcast... pode pensar de muitas maneiras, mas eu tenho esse podcast também para dar
para trazer pessoas para que esse podcast seja seu. Então, eu não trago aqui para você ser meu, para que seja o meu podcast, para que seja o seu. Então, eu dou a oportunidade para você falar algumas coisas que você não falaria em outros. A grande questão é o seguinte, vamos pensar, a gente não tem contato com Deus. Aliás, a gente tem a mesma idade que a gente nasceu no mesmo ano, mas a gente não sabe em que ano que a gente vai partir. Eu não tenho, você não tem. Passou 20 anos e você, por ironia do destino, você não está aqui mais. Mas o YouTube, por sei lá qual coisa que deu nele, o algoritmo entregou esse vídeo para o Pedro e para o João. Eles têm 25, 24 anos e tem a Sofia com 40 anos. Então. E nesse vídeo que eles estão assistindo, que eles foram até o final, viram o pai deles mandando uma mensagem de coração para que eles possam crescer ainda mais, uma dica, alguma coisa que sai do seu coração agora. Então, a oportunidade de viajar no tempo e mandar uma mensagem para seus filhos que hoje são pequenos e que serão grandes. Forte, né? Forte. 2 coisas. Primeiro, tem uma frase que eu li que inclusive ela está no meu livro. Eu li quando eu tinha 14, 15 anos, na capa de um caderno da Tilibra, que dizia o seguinte: é difícil dizer o que é impossível, pois a fantasia de ontem é a esperança de hoje e a realidade de amanhã. Definitivamente, não importa de onde você veio, sabe, Zé? Importa verdadeiramente onde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar onde você quer chegar. Então, eu acho que as pessoas, muitas vezes, a gente, de certa forma, se limita por ser brasileiro, se limita por ser nordestino, se limita por ser mulher, se limita por uma série de coisas. E muitas dessas limitações, eu não estou dizendo que a gente não tem desafios adicionais, mas muitas dessas limitações, elas se tornam intransponíveis porque Sim. a gente Agora coloca... fala que eles estão olhando para a câmera, eles estão olhando lá. Que a gente coloca isso nelas, né? A gente coloca esses limites, a gente coloca esses obstáculos. Sim. E o recado isso eu deixo para eles sempre, sempre. Leiam o livro do papai. Porque esse livro, o Excelência para Obstinados, eu fiz para os meus filhos. É tudo aquilo que eu acredito que você precisa fazer e que vocês precisam fazer para chegar onde vocês quiserem chegar. Dentro da minha metodologia, daquilo que eu acredito. E eles podem pegar isso e fazerem algo muito melhor, que é isso que eu espero. Mas eu tenho certeza que nesse livro é um manual para você sair de onde você está e atingir o lugar que você quer atingir. Só posso falar para vocês que vocês aí que estão assistindo agora, João, Pedro, Sofia, vocês têm um grande pai. Espetacular. Agora eu quero brindar com você esse podcast e também já fazer um convite. Cara, que experiência, né? Esse café. Então é o seguinte, o convite é... Você gostou do podcast? Muito, Zé. Adorei. O papo ficaria aqui mais 3 horas começando. Então eu quero que você convide esses seus franqueados que foram bem, que são a melhor unidade, que venceram para cá não, para que eles estejam aqui contando a história deles. Fantástico, está convidado. Tá... Eu adoraria, né? Eu gosto de falar sobre franqueadores, franqueados. Você pode empreender, você pode fazer de qualquer maneira, desde que você faça coração. Quer fazer sozinho? Faça sozinho também. Eu não tenho perfil para ser franqueado. Mas se você quer pegar um negócio mais estruturado, faz todo sentido. Eu tenho perfil para ser franqueador. Eu sou criativo demais. Quem é criativo demais, às vezes não vai dar certo como franqueado. Você tem que seguir regra. E se você investe no negócio, você tem que seguir aquilo que você falou, né? Você era segue franqueado aqui, mas você não estava fazendo o que eles estavam passando. Exatamente. E aí, a hora que você fez, o negócio deu certo. Pede pessoal se inscrever no canal, porque grande parte que chega aqui não está inscrito. Pede pessoal se inscrever no nosso canal. Não tem como. Assim, então, eu estava vendo aqui a relação dos convidados do Zé. Muita gente boa. Se inscreve no canal. Vai lá naquele sininho, já clica no sininho para ser avisado. Todos os podcasts que você puder assistir aqui, vale a pena. E aí eu vou dar uma outra dica. Vai agora, nesse podcast que vocês estão vendo, copia e encaminha para a tua rede de
relacionamento, para os grupos de WhatsApp, para todas as pessoas que querem empreender. Porque eu tenho certeza que com esse papo que a gente teve, com os papos que o Zé tem com todos os convidados dele, cada um que você assistir, você vai ficar um pouquinho melhor, 1% melhor. E aí, ó, ao final de 90 dias, de 120 dias, a sua melhora foi muito maior. Legal, muito obrigado. Toca aqui. Você foi um cara muito especial. Tive a oportunidade de participar de uma convenção sua em 2016. Verdade. Cara, o pessoal é tão animado, sobe na parede de animação. Eles querem morder a parede, tão animado que eles são. Então, se você chegou até aqui, além de se inscrever, dá uma olhada nos patrocinadores que nos apoiam. A Guia-se, a Gind, Franquistanet, Cheirinho Bom. Tá tudo aí para você dar uma olhada. E olha, eu vou deixar você agora com o Joel J. e Alfredo Soares. Logo depois eu separei 2 vídeos especialmente para você. Então fica aí. Abraço. Obrigado. Valeu. Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e a tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vral, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve. Ô galera, pô, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Pô, bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio, joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio, deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein?